Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou mostrar como faz a instalação do FTP no Windows 2008 Server R2, tá? Ele é um pouco diferente. Então a gente vem aqui em gerenciador de servidor. Na realidade, nessa máquina já está instalado. O FTP está dentro do Internet Explorer. São três checkboxes lá embaixo, no momento da instalação. Ele fica lá no último item. Aí você marca, ele seleciona três checkbox. Eu vou mostrar mais a usabilidade, tá? Então espera ele abrir rapidinho. Eu tenho uma máquina Windows 7 onde eu vou fazer os testes. E nessa máquina aqui eu instalei o DNS também, tá? Então vou mostrar rapidinho aqui. Vou aguardar ele, já vai abrir. Bom, aqui em funções, eu adicionei funções, Internet Information Server, vou mostrar para vocês. Eu vim aqui nesse item adicionar funções, só estou aguardando ele fazer a coleta de dados. Mas foi bacana aqui. Demora um pouquinho, mas é por uma boa causa. Aqui, repare que eu tenho aqui o Windows 7, eu já vou aproveitar para logar, né? Senai 115. Essa máquina já está no domínio e já apontei no endereço IP, que é um servidor DNS, que é o nosso 2008 server. Está demorando muito essa máquina. Fazemos muito teste, instala, desinstala, e aí a máquina vai ficando carregada. O ideal seria já usar outra máquina. Então repare que ele tem um servidor de arquivo que a gente não está usando nessa aula, o servidor DNS a gente está usando e o servidor web IIS. Eu usei para instalar ele, no adicionar remover programas, próximo, marquei esse checkbox aqui, tá? Na hora da instalação do Internet Information Server eu marquei um checkbox, né, na tela de instalação de autenticação básica e o FTP. E no FTP ele marcou três checkbox. Tá bom? Feito isso, como é que eu fiz para administrar o site aqui do Internet Explorer? Eu vim aqui que é mais rápido, ó. Iniciar, ferramentas administrativas e vim no... Só mostrar o DNS rapidamente para vocês. O DNS eu adicionei a zona 200. Deixa eu até remover isso aqui. Trabalhei com a zona 200. E a reversa também tem a zona 200, tá? Eu criei uma entrada FTP e uma entrada www e marquei para ele criar automaticamente aqui. O segredo é, você cria a zona de pesquisa direta, ele vai criar esse cara aqui, e já cria a zona de pesquisa reversa, tá? E aí todas as entradas que você fizer, tanto de FTP, www, você marca o checkbox para ele criar a reversa, já criar automaticamente a reversa, ele já cria aqui dentro, como foi criado aqui. Um ponteiro reverso por FTP e por www. Bom, o DNS está funcionando. Aí, eu vou mostrar para vocês quais são os itens aqui. Se eu achar o servidor de Internet Information Server, eu já mostro rapidamente. O DNS está aqui, o Internet Information Server. O FTP, ó, os três itens aqui que ele marcou na instalação. Eu marquei o FTP, ele instalou o serviço de FTP e extensibilidade do FTP, tá? Fica quase no último item, ó. Tá? Só tinha um último, penúltimo itemzinho. Então fica lá na hora da instalação, você marca esse item. E eu marquei também. E automaticamente quando você marca esses itens, isso aqui já vem marcado, tá? Console, não precisei marcar, ele já marcou automaticamente aí no Windows 2008 R2. Eu só marquei aqui, se eu vou achar, ó, autenticação básica. Eu marquei a autenticação básica e o FTP lá embaixo. Perfeito. Feito isso, eu vou fazer a administração aqui do do Internet Information Server, que é lá que eu trabalho com FTP. Então vou vir aqui, ó, em gerenciador de serviço de internet.
Aí aqui, ó, eu criei rapidamente aqui. Eu criei um site aqui, só para vocês poderem ver. Dentro de site, para criar esse site aqui da empresa 100, eu fiz assim, ó, botão direito, adicionar novo site, coloquei o nome, por exemplo, intranet, ou o nome do meu domínio, por exemplo, domínio 100.int.br. Se eu tivesse isso assentado no DNS, o caminho físico aqui, eu seleciono a pastinha onde vai estar minhas páginas de internet. Normalmente eu posso colocar aqui ó, em NetPub, que é a pastinha que já vem própria para o Internet Information Server, www.root, cria uma pastinha com domínio, por exemplo, aqui empresa 100, empresa 200, ok. Aqui eu coloco o nome do domínio, a entrada que eu coloquei lá que eu quero que abra esse site, por exemplo, www ou www2, depende da entrada que eu criei no DNS, e o nome do domínio, por exemplo, empresa 200.int.br. Aqui eu digo qual que é o IP, placa de rede que eu quero que ele receba. Isso aqui estou dando explicação do Internet Information Server, tá? Não é nem do FTP. E aí eu digo de qual placa de rede que ele vai aceitar conexões, né? Eu seleciono o IP e ele vai entender que aquela placa de rede vai aceitar conexões. Só aceita daquela placa de rede, ou se eu deixar todos os não atribuídos, ele vai aceitar a conexão de todas as placas de rede do meu servidor, tá? Feito isso, clique em OK. Você viu que ele vai estar aceitando a porta 80 e eu criei uma nova entrada e a pessoa vai conseguir acessar isso daí. Aí, todas as explicações tem vídeo aula certinho lá de Internet Information Server. Eu vou ensinar essa do FTP. Para o FTP, clica com o botão direito aqui, ó, adicionar novo site FTP. Você coloca um nome qualquer, teste FTP, o caminho físico aonde você vai administrar um determinado site. Teoricamente você coloca do NetPub www.root e você vai apontar para a pastinha onde está o site da pessoa, por exemplo, essa pasta do domínio. Clique em OK e avança. Aqui você vai dizer aquela mesma coisa se você quer que ele aceite conexões de todas as placas de rede ou de uma determinada placa de rede baseada no IP. Posso colocar aqui do 92 e não vou usar o SSL. Marco aqui, vai estar escutando na porta 21, avança. Se eu quero conexão anônima ou se eu quero autenticação básica, tá? Se eu marcar básica, vou marcar básica aqui. Eu já criei usuários aqui, ó, no Windows. Eu não tenho um Active Directory, então estou criando usuário no próprio Windows. Ó, gerência outra conta, você vai ver que eu tenho o C1 e o V1, tá? E tá com senha, senha 115. Voltando aqui. Então, se eu for utilizar a autenticação básica, ele vai utilizar os usuários do Windows. Se eu marcar anônimo, ele vai também aceitar a conexão anônima, tá? Posso deixar anônimo aqui também. Permitir acesso todos os usuários, tá? Ou usuários anônimos. Eu vou deixar com autenticação básica só e vou marcar aqui todos os usuários do Windows, ou seja, todos os usuários do Windows, mas que estejam cadastrados. E aqui são as permissões, se eu quero dar permissão só de leitura, gravar também, aí você vai escolher no momento. Concluir e está feito o FTP. Ele apareceu com esse sinalzinho aqui, ó. Se você quiser, você vai clicar aqui no botão direito, ó, gerenciador de servidor e iniciar. Aqui ele já tem dois apontando para o mesmo endereço. Por isso que ele está dando essa telinha aí. Eu já tenho outro que aponta para o mesmo endereço aqui, ó. Então vou remover esse que a gente acabou de fazer. Deixa eu remover o anterior aqui, ó. Ou então vou fazer o seguinte, vou parar este e vou ativar esse meu aí. Vai ver que esse meu aqui vai iniciar e ele vai iniciar sem problema. Bom, aqui já tinha dois apontando. O que a gente vai ter aqui, ó, dentro do FTP? Autenticação FTP, já está básica. A gente pode mexer aqui, isolar o usuário. Então, a gente pode isolar o usuário. Você vai marcar aqui diretório nome do usuário. Então, dentro daquela pasta aonde está o FTP, que pasta que é? Que o FTP vai cair, que é o caminho físico, é C2 pontos, inetpub, www.root, a pastinha onde ele vai cair. Você cria uma pasta com o nome do usuário.
E esse isolar o usuário vai fazer com que, ó, diretório com o nome do usuário. Vai fazer quando o usuário logar, o FTP já cai, já faz com que o usuário caia na pasta dele. Ou seja, quando o usuário, o prompt de comando, a pasta onde ele vai cair, vai ser uma pastinha com o próprio nome do usuário. O FTP faz isso, tá? Então clica aqui em aplicar. Outra coisa importante são as mensagens. Você pode colocar mensagem de bem-vindo para o usuário quando ele fazer o login. Então é bem intuitivo. Só você dar uma olhadinha aqui, ó, na hora que ele sair e assim por diante. A faixa e assim por diante. O que mais que a gente tem aqui? Filtragem de solicitação. Você pode fazer filtragem, as extensões de nome de arquivo. Você pode dizer qual tipo de nome de arquivo que você aceita. Por exemplo, se você não quer que o cara trabalhe com exe, não fique fazendo upload ou download de exe, então o seu site, aquela pasta, não vai aceitar determinada extensão. É só vir aqui, ó, negar a extensão. Aí você põe exe e dá OK. Ele não vai deixar, ó, permitido, falso. Então não vai aceitar você fazer upload de arquivo.exe. Tá? Então é nesse item, filtragem de solicitação de FTP. Isolamento de usuário eu já expliquei. Regras de autorização você pode trabalhar aqui também para você dizer, por exemplo, adicionar regra. Então você pode dizer quais usuários você quer que loga no teu servidor, né? Está autorizado a logar no seu servidor, são todos usuários. Se são usuários específicos, aí você coloca separado por ponto e vírgula e diz a permissão que você quer. Então você pode colocar isso daí. Você tem também sessões atuais, você clica aqui, ele lista todo mundo que está logado em FTP via FTP no teu servidor. Você pode verificar isso daí. Só um minutinho. Bom, então continuando aqui, estava mostrando para vocês, então tem suporte a Firewall, tem os logs, se você quiser ver os logs, né? Restrição de endereço, que é aquele esquema lá que você pode adicionar qual o endereço IP específico que você quer que deixe acessar o teu FTP e assim por diante. Tem bastante item, tá, pessoal? Bastante item aqui de FTP, tá? Pesquisa no diretório FTP também, se você quer, como é que ele mostra, né, o estilo, mostra no estilo DOS, estilo Unix e assim por diante. Bom, a aula de FTP é isso daí, eu só vou mostrar para vocês acessando aqui, acessando pelo Windows 2008. Eu vou usar aqui o computador, vou digitar, por exemplo, aqui FTP, já tem até escrito ali, ó, e eu vou usar o empresa 200, tá? Pedir o nome de usuário, o V1, eu digito a senha Senai115, foi a senha que eu cadastrei, e ele caiu. Repare que ele caiu e caiu no diretório do usuário, porque é aquela pastinha que eu criei. Esse documento, se eu vir aqui no C do 2008, você repara aqui, ó, o V1, né? Aquela pasta, tá vendo? Em vez de cair nesta pasta aqui, ele fica dentro dessa pasta, ele cai dentro da pasta do usuário, que foi aquele item isolamento. Beleza, pessoal? E aquelas mensagens que tem a opção lá no FTP, só aparece quando você loga via prompt de comando. Então, se você colocar alguma mensagem aqui nesse item que eu mostrei para vocês de mensagens, você vai verificar ela quando você está logando via DOS, tá? Ou via prompt de comando do Linux. Bom, pessoal, videoaula de FTP é isso daí. Bons estudos.